Bom dia, a paz de Cristo. Não repara minha voz, não repara meu rosto. Eu acordei agora essa madrugada para poder conseguir fazer esse vídeo para as irmãs, porque essa semana foi muito corrida. Meu filho de ontem para hoje não passou bem, e aí eu deitei com ele para ele ficar melhor e coloquei o celular para despertar para conseguir fazer esse vídeo para as irmãs. Mas é com muita alegria, porque eu amo essa igreja, é a minha igreja, amo as irmãs e com o coração muito alegre eu faço esse vídeo, então não repare a minha carinha. Louvor que eu tinha colocado aqui, agora resolveu voltar. Eu gostaria de deixar aqui para a experiência, para a testificação de fé de algumas pessoas, o meu testemunho. Nós somos vaso, né? Moldados pelo oleiro. E em toda a minha vida foi assim. O Senhor, Ele me moldou, o Senhor, Ele tratou comigo como lhe apraz. E eu vou contar uma pequena experiência para as irmãs de algo que eu passei, de uma cura que o Senhor me deu. Quando eu completei 3 anos, eu dei uma crise convulsiva. Diz minha mãe que eu estava brincando e de repente eu só reclamei com ela que eu estava sentindo algo e quando ela viu já estava dando uma crise convulsiva e muito forte, muito feia. Desde essa primeira crise, a minha mãe correu com médicos para saber se isso seria rotina ou se seria só daquela vez, daquele episódio. E infelizmente virou rotina. Eu fiz vários exames e eu tive que tomar remédios controlados bem fortes. Tinha vezes que eu tinha 2, 3 crises no mesmo dia e eram crises muito fortes. Minha mãe não deixava eu brincar assim de muitas coisas que eu gostaria de brincar com medo de eu dar uma crise. Eu já dei uma crise convulsiva atravessando a rua. Eu estava sozinha. Isso foi na minha adolescência e os carros tiveram que parar e tiveram que me socorrer. Me colocaram para dentro de uma loja para tentar descobrir quem eu era. Graças a Deus foi no meu bairro, muitas pessoas me conheciam. Mas enfim, eu sei que esse episódio da minha vida durou dos 3 anos até mais ou menos meus, assim, bem constantes, até os meus 15 anos. Foi quando eu tomava, né, os remédios controlados. E chegou uma determinada fase da minha adolescência que eu falei para Deus que eu não queria mais viver aquela situação. Porque eu não tinha vida, eu não conseguia acompanhar o ritmo da escola, porque eu vivia cheia de remédios. Eu estudava de manhã e não conseguia chegar no horário porque eu vivia cheia de remédios. E aí eu falei pro Senhor que eu não queria mais aquela situação. Foi quando eu tive um sonho, e nesse sonho era nítido, eu estava numa praça e tinha muito movimento. Quem já foi na Praça 15, lá no Rio, perto das Barcas, sabe mais ou menos o tipo da praça que eu tava. Era exatamente uma praça desse jeito. Tinha muito movimento e eu tava sentada no banco dessa praça chorando muito. E eu vi os carros passando na rua e a minha vontade era atravessar a rua e me jogar naqueles carros, isso no meu sonho. Quando eu tentava atravessar aquela rua, vinha um homem, como se fosse vestido de médico, e ele pegava na minha mão e falava assim: não faz isso. Eu trouxe aqui para você um remédio. E aí ele abria a maleta dele e tinha uma seringa toda branquinha, e ele também todo vestido de branco. Ele me medicava no meio daquela praça, e aí acordei daquele sonho, entreguei nas mãos do Senhor. Irmãs, eu fiz esse ato de fé, tá? Eu não tô falando para caso tenha pessoas que tomam remédio prescrito por médicos, que façam a mesma coisa. Eu fiz esse ato de fé.
Eu entreguei ao Senhor a minha situação e eu larguei de mão os remédios. Eram 2 remédios muito fortes e eu falei que eu não queria mais. E aí eu larguei de mão aqueles 2 remédios. Eu entreguei pro Senhor, orei. Falei assim, a partir de hoje eu não tomo mais essas medicações. Isso eu devia de ter uns 15 anos. E desde então eu passava mal, tinha vezes que eu sentia que eu ia dar mais uma crise convulsiva, porém eu não dava essa crise convulsiva. E aí chegou perto já da fase adulta, eu ia me casar. Na semana do meu casamento eu passei mal e dei uma crise convulsiva. Eu tava com 20 anos. E o meu esposo viu a crise, na época noivo ainda, né, o Júnior. Ele viu essa crise convulsiva, ele ficou muito assustado. Minha mãe virou para ele bem séria e falou assim: você está vendo? É desse jeito. É feio de ver uma pessoa dando crise convulsiva, é feio. Você está casando com ela ciente de que essas coisas acontecem e você vai ter que ter muita estrutura, porque eu não vou estar perto. E aí ele, sem ação, ele conta para mim que chegou em casa, eu não sabia desse propósito que ele havia feito. Ele chegou em casa e fez um propósito com o Senhor, de que nunca mais iria querer me ver naquela situação, pedindo que o Senhor me curasse por completo e para sempre. E aí, isso aconteceu num dia, 2 dias depois ele tinha que ir no Rio, porque ele queria muito entregar o convite de casamento a uma senhora que mora lá no Rio, que ele gosta muito, que viu ele crescer. E quando ele chegou no Rio, ele tocou o interfone, essa senhora atendeu, perguntou assim, quem é? Ele falou, é o Júnior, filho da Dalva. Ela falou, amém, meu filho, pode subir, porque Deus já tinha me falado que você viria. E ele não entendeu nada, ele subiu. E quando ele entrou na casa dela, ela não esperou nem ele falar nada. Ela falou para ele dobrar os joelhos, que ela iria orar por ele. E nessa oração ela falava para ele, Deus me mostrava enquanto eu estava aqui em casa que você fez um pedido a ele. E Deus manda te dizer, meu filho, que o seu casamento vai servir para cura. Ela, quando entrar naquela igreja, o Senhor vai curá-la. Fique em paz, porque você nunca mais vai vê-la daquele jeito. O Senhor usou as mesmas palavras através daquela irmã para ele. E o coração dele muito se alegrou, ele entregou o convite, né? Fez aquela cerimônia. E na semana, 1 ano antes do meu casamento, eu esqueci desse detalhe, eu tinha tido um sonho que eu passava pela cidade de Iguaba, vestida de noiva, e eu cantava um louvor muito bonito, e eu passava na porta de um cemitério, tinha uma jovem muito parecida comigo, muito triste. E aí eu olhava para ele e falava assim, sai daí, vem cá comigo, me dá a mão, eu estou indo me casar, vamos comigo. E quando eu entrava na porta da igreja eu ficava muito feliz e aquela jovem entrava comigo. E depois eu tendo uma percepção, eu entendi que aquela jovem era eu. O Senhor naquele dia, quando eu entrei na cerimônia do meu casamento, Ele estava me curando. Só que, irmãs, a gente é carne, né? A gente é ser humano e tem dias que a gente duvida das coisas que Deus determina para a nossa vida. E por várias vezes eu duvidei, eu achei que eu daria novamente uma crise convulsiva. Vezes que eu passava mal e eu tinha a mesma sensação, eu sabia como começaria e eu sabia como terminaria. Porque eu tinha a mesma sensação do início de quando eu dava as crises. E na época meu esposo trabalhava em Macaé e às vezes eu ligava para ele e falava assim, eu vou desmaiar, eu vou passar mal, eu tô muito ruim e eu tô com a sensação de que eu vou dar mais uma crise. E ele do outro lado do telefone ele falava assim, você não vai passar mal, porque o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir, acredite naquilo que Deus prometeu. E aí ele orava por mim no telefone. E ali eu passava, ficava bem e eu não dava crise convulsiva.
Só que, irmãs, o que determinou para mim a minha certeza de que eu nunca mais daria uma crise convulsiva foi quando na minha segunda gravidez, eu tive um aborto espontâneo e eu sofri muito. Foram 3 dias de muito sofrimento. Eu sentia muitas dores. E quando o feto, enfim, saiu, né, foi uma dor muito grande, que eu senti uma cólica, uma dor absurda. E quando eu fui ao banheiro, que eu achei que eu fosse fazer xixi, o feto caiu dentro do vaso. E aí aquela dor física, né, passou. Só que ali eu achei que eu fosse dar mais uma crise convulsiva de tanta dor que eu sentia. Ali eu tava tendo uma perda muito grande, muito dolorida, porém eu tava tendo a certeza da minha cura. O Senhor estava ali testificando mais uma vez que Ele era o meu médico, que Ele me curou e que eu estava curada. Ele não tinha me emprestado uma cura, Ele me curou, Ele selou aquela cura. Então eu queria deixar com todo carinho, já estou encerrando o meu vídeo. Se o Senhor te prometeu algo, se o Senhor determinou para a sua vida algo, acredite. Viva constantemente a sua cura. Viva constantemente a sua promessa. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Uns Deus curam, outros Deus faz o tratamento, outros o Senhor sara na glória. Deus ele não tem que fazer a nossa vontade, Ele faz a dele. Ele resolveu me curar nessa área, né? Só que nós somos seres humanos e passíveis de doenças, né? Pode ser que daqui a algum tempo eu tenha algum outro problema que Ele não queira me curar. E Ele não vai deixar de ser Deus por isso. Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Então, eu queria deixar essa experiência que eu tive e esse meu testemunho de cura para te dizer que Deus não mudou, que Deus ainda é o médico dos médicos. Eu não sei qual é o problema que você tem passado, mas se você crer no Senhor e depositar sobre Ele toda a sua ansiedade, Ele é fiel para fazer. E se você entregar a sua vida ao Senhor por completo, porque às vezes a gente acha que a gente está na igreja e a gente faz todo aquele ritual de culto, mas o nosso coração de verdade a gente só entregou pela metade. Só que o Senhor nos quer por completo. Então eu queria deixar esse vídeo com todo o meu carinho, com a minha experiência, me abrir um pouquinho para as irmãs, para dizer que Deus não mudou. A gente é que muda, a gente é que deixa de confiar, deixa de acreditar, mas o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais. Só creia, entregue o seu propósito ao Senhor, entregue as suas causas a Ele, confia que Ele fará. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Amo cada uma de vocês. Em breve estaremos juntas novamente. Fiquem na paz.